Boa noite. Boa noite. Terça-feira em Brasília. O Banco Central recomenda o afastamento de 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Eles são suspeitos de envolvimento em desvios no banco público. E procuradores alertam que Michel Temer poderia ser punido se continuasse com a decisão de manter os dirigentes nos cargos. Depois das recomendações, o presidente mandou afastar por 15 dias os 4 vice-presidentes que são alvos de investigações. Segundo o Planalto, o prazo é para que o grupo apresente a defesa das acusações. A Organização Mundial da Saúde passa a considerar todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela. Também hoje o estado decidiu antecipar a aplicação da dose fracionada da vacina. Durante a visita ao Chile, o Papa Francisco diz ter vergonha dos abusos cometidos por padres. Nos Estados Unidos, uma história assustadora. Autoridades da Califórnia prendem um casal que mantinha os 13 filhos em cativeiro. Na casa da família, a polícia encontrou 13 irmãos acorrentados. Veja também um efeito colateral das chuvas em Santa Catarina. Bombeiros têm capturado jacarés em bairros de Florianópolis. A partir de agora, no Jornal Nacional. A edição de hoje do Jornal Nacional começa com uma história dos Estados Unidos e que comoveu o planeta nesta terça-feira. A polícia da Califórnia revelou que 13 irmãos de 2 a 29 anos eram torturados e mantidos em cárcere privado. E os criminosos eram os próprios pais. Essa casa, num subúrbio de Los Angeles, guarda uma história que ninguém conseguiu esclarecer ainda. O que já se sabe é que essa é uma história de terror. A polícia encontrou aqui, num lugar escuro, com mau cheiro, 13 irmãos, todos desnutridos, sujos, famintos. 3 estavam acorrentados a móveis. A situação chocou policiais, médicos, assistentes sociais que acompanham o caso. A menina, que conseguiu escapar da casa e chamar a polícia, tem 17 anos, o que surpreendeu a todos, porque pelo peso e pelo tamanho, ela não aparenta ter mais do que 10. 7 dos irmãos têm mais de 18 anos, mas o diretor do hospital disse que é difícil acreditar que são adultos. Todos parecem crianças, são pequenos, magros e desnutridos. Os pais deles, David e Louise Turpin, foram presos, acusados de 9 crimes, entre eles tortura. Nesse vídeo de 2011, o casal aparece renovando os votos de casamento em frente a um cover de Elvis Presley em Las Vegas. Esse é um ritual que o casal repetiu pelo menos 3 vezes, no mesmo lugar, com o mesmo cover. Em 2013, 12 filhos deles estavam lá. Em 2015, aparece também um bebê, o 13º filho, resgatado ontem, com quase 3 anos de idade. O artista que celebrou as 3 cerimônias disse que não percebeu nada de errado, apenas que as crianças eram muito caladas. Os investigadores não sabem quanto tempo os filhos ficaram prisioneiros, quando e como viajaram e por que não tentaram ou não conseguiram pedir socorro. O chefe de polícia prometeu uma investigação detalhada, mas disse que a prioridade agora é cuidar do bem-estar das crianças e adultos libertados. Um trabalho que a pediatra disse que vai ser demorado, que vai precisar de muito amor e dedicação para tentar fazer com que essas pessoas, um dia, possam ter uma vida normal. Também nos Estados Unidos, um impasse entre parlamentares governistas e da oposição está ameaçando parar órgãos públicos. E o tema que tem provocado esse impasse é a imigração. O choro de Cindy Garcia não parava. Junto com os filhos, ela viu o marido ser deportado para o México. Cindy disse que Jorge vai ser impedido de entrar no país por 10 anos. Vamos rezar e tentar trazê-lo de volta o mais rápido possível, ela disse. Jorge entrou nos Estados Unidos ilegalmente quando tinha só 9 anos. Nos últimos 30, ele trabalhou, pagou impostos, casou-se com Cindy e eles tiveram 2 filhos, que são americanos. Apesar de Cindy também ser americana, Jorge não conseguiu a cidadania.
ele também perdeu a chance de fazer parte dos chamados Dreamers, o grupo de mais de 800 mil imigrantes que foram trazidos para os Estados Unidos quando eram crianças. No governo de Barack Obama, eles receberam autorização para trabalhar e estudar aqui. Mas só quem tinha até 31 anos em junho de 2012 podia se inscrever no programa. E Jorge tinha 33. O futuro dos Dreamers ainda é incerto. O partido governista quer que a segurança na fronteira seja incluída na negociação. A oposição não concorda e condiciona a aprovação do orçamento do governo a uma solução. Até a semana passada, o presidente Trump parecia disposto a negociar, mas numa reunião que era para tratar da situação desses jovens imigrantes, acabou em fiasco depois que o presidente ofendeu a população do Haiti e de países africanos. Hoje, Trump suavizou o tom, dizendo que quer que os imigrantes venham de todas as partes. Um senador governista que estava na reunião da semana passada disse que não gostou das palavras chulas de Trump, mas quer olhar para frente. Lindsey Graham fez também um apelo. Presidente, 80% dos americanos querem que os Dreamers tenham uma vida melhor. Você precisa trabalhar com republicanos e democratas. E isso não se faz nas redes sociais, se faz conversando, ele afirmou. O Papa Francisco começou hoje oficialmente uma visita de 4 dias ao Chile. Essa é a segunda viagem oficial de um líder da Igreja Católica ao país em mais de 30 anos. O Papa Francisco começou esta difícil viagem pedindo perdão pelos crimes de pedofilia que abalaram a Igreja do Chile. Não posso deixar de expressar a dor e a vergonha que sinto diante do dano irreparável causado a crianças por parte de religiosos. Na frente da presidente em fim de mandato, Michelle Bachelet, e do sucessor Sebastián Piñera, Francisco pediu o apoio às vítimas e o empenho para que isso nunca mais se repita. O Papa foi muito criticado pela nomeação de um bispo acusado de ter tentado esconder as ações de um padre chileno condenado por abuso de menores. Nas ruas de Santiago, a polícia usou jatos de água para dispersar manifestantes que se queixavam da falta de punição para os padres pedófilos. Numa grande celebração no Parque O'Higgins, Francisco rezou uma missa para 500 mil de fiéis e exaltou a capacidade de superação do povo chileno, frequentemente atingido por terremotos, e falou da importância de acreditar sempre na transformação e na construção da paz. E nesse ano em que o Chile comemora 200 anos de independência do colonizador espanhol, o Papa fez uma referência aos índios. Francisco diz que podemos aprender com eles que não existe o verdadeiro desenvolvimento se viramos as costas para a terra e para tudo que está ao redor. A Venezuela confirmou a morte do piloto e ex-policial Oscar Pérez. Ele foi morto durante uma operação da polícia ao lado de 6 integrantes de um grupo que o governo venezuelano chamou de célula terrorista. Num vídeo divulgado ontem, Pérez apareceu com o rosto sujo de sangue e disse que o governo de Nicolás Maduro queria matá-lo. Em junho do ano passado, Oscar Pérez usou um helicóptero para fazer disparos e lançar granadas contra prédios públicos. Uma emissora estatal do Japão emitiu hoje um alerta sobre um lançamento de míssil pela Coreia do Norte. A mensagem da NHK pedia que as pessoas se refugiassem em prédios ou em abrigos subterrâneos, mas era um alarme falso que está sendo apurado. 5 minutos depois, a emissora corrigiu o erro e pediu desculpas. Esse foi o segundo caso semelhante desde sábado, quando um outro alarme falso provocou pânico no estado americano do Havaí. Aqui no Brasil, o susto tem sido outro. Em Florianópolis, aumentou nos últimos dias o número de chamados para que os bombeiros resgatem jacarés. Alguns animais foram parar praticamente dentro das casas. De pertinho, assusta. Mas James já está acostumado. Ele é vizinho dessa turma. Eles moram aqui.
E várias vezes que eu passo por aqui, vou correr, vou andar de bicicleta, dou uma paradinha para olhar ele. Hoje, James parou para bater foto porque achou estranho. Eu nunca tinha visto tantos. Dessa vez tem bastante. São jacarés de papo amarelo. Uma espécie ameaçada de extinção, mas famosa aqui em Floripa. A maioria vive nessa área de mangue, pertinho desse riacho, e de vez em quando um outro é visto pela cidade. Mas com a chuvarada dos últimos dias, teve jacaré aparecendo por todo lado. Eles entraram na tubulação pluvial e foram parar em jardins de casas perto do mangue. O pessoal está começando a ficar assustado, sim, porque agora, hoje à tarde, botaram no grupo aqui da Vizinhança Solidária de que está aparecendo um outro jacaré. Na última semana, o Corpo de Bombeiros recebeu 50 chamados para resgatar os bichos. Teve até um jacaré nadando na praia de Canasvieiras. Coisa rara, já que são animais de água doce. Com a elevação ali do rio, o jacaré acabou parando na praia e foi capturado ali por um guarda-vida civil. Além da chuva, os ambientalistas dizem que os jacarés estão andando por Florianópolis com maior frequência porque os mangues e os predadores estão desaparecendo. As garças, que seriam em tese um animal predador de filhotes e ovos desses jacarés, a gente tem visto cada vez menos garças na região. Existe um desequilíbrio ambiental, os espaços naturais que estão sendo cada vez mais pressionados pelas construções, pelas habitações. Curtir o bicho de longe pode ser divertido. Virou uma atração turística esse ponto aqui. Mas dar de cara com destes no quintal de casa é perigoso. Não chegue de forma alguma próximo ao animal, porque ele pode atacar a qualquer momento. O ideal é chamar o Corpo de Bombeiros, que vai levar o jacaré de volta para o lugar dele. A Prefeitura de Florianópolis reafirmou a orientação de não espantar ou agredir os jacarés em hipótese alguma. Também ressaltou que apenas um caso de jacaré foi registrado no mar, aquele que a gente mostrou, e que não há alerta para as praias por causa da presença desses animais. Vamos falar agora da previsão do tempo com a Eliana Marques. Eliana está em São Paulo. Olá, Eliana. Boa noite. Quais são os seus destaques para hoje? Boa noite, Geraldo, Juliane, a todos. Olha, a gente recebeu um levantamento sobre raios. O Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse que só ontem foram registrados mais de 500 mil raios em todo o país, valor considerado alto. E desde que o verão começou, já tivemos mais de 5 milhões de raios, número abaixo do registrado no mesmo período do verão anterior, o que nos permite dizer que até agora esse verão tem tido menos tempestades. Agora, hoje à tarde choveu tanto em Brusque, Santa Catarina, que a água quase encobriu os portões das casas. Nesse momento ainda tem muitas nuvens de temporal na região, também Paraná, São Paulo, sul de Minas, centro-oeste do país. Sexta-feira eu falei aqui que meados dessa semana voltaria a chover bastante em Santa Catarina e amanhã durante todo o dia tem previsão de muita chuva mesmo entre Florianópolis, também no Vale do Itajaí, em Curitiba, no litoral do Paraná e no sul de São Paulo. Em Curitiba o dia começa fechado e chuvoso. Depois tem alguma chance do sol aparecer. Em Florianópolis, tempo mais abafado e risco de alagamentos e deslizamentos em todas essas áreas aí que eu falei, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. E as outras regiões, Eliana? Pode chover forte também em quase toda a região norte, no oeste de Mato Grosso do Sul. Risco de temporais também entre Triângulo Mineiro, sul de Minas, região serrana do Rio, sul do estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Sol o dia todo no sul do Rio Grande do Sul, entre a região dos lagos no Rio até o leste de Mato Grosso e em grande parte do Nordeste. Vitória, BH, Teresina, Palmas e Brasília, todas com muito sol amanhã. Manaus pode ter chuva nos 3 períodos do dia e São Paulo e Rio, chuva a partir da tarde, mas pode ser temporal, aqui e aí. Obrigado pelas suas informações, Eliana. De nada, boa noite, até amanhã. A seguir, São Paulo antecipa a vacinação fracionada contra a febre amarela. E o estado passa a ser considerado área de risco pela Organização Mundial da Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira um balanço da febre amarela no Brasil. Nos últimos 6 meses e meio, 35 casos foram confirmados. 20 pessoas morreram por causa da doença. No levantamento da semana passada, eram 4 mortes. Os estados que mais registraram casos de febre amarela foram São Paulo e Minas Gerais. E a Organização Mundial da Saúde passou a considerar todo o estado de São Paulo, inclusive a capital, como área de risco de contágio de febre amarela. Também hoje, o governo do estado anunciou que vai antecipar a vacinação com a dose fracionada. Nem mesmo o anúncio da antecipação da vacinação fracionada diminuiu o tamanho das filas nos postos de saúde. Estamos às 6h30 na fila. Desde as 9 horas da manhã. Já tomou? Já tomei, graças a Deus. Valeu a pena? Com certeza. Em São Paulo, a vacinação fracionada começa no dia 29 deste mês e vai até 17 de fevereiro. A meta é imunizar 8 milhões de pessoas em 54 cidades. Quase ao mesmo tempo em que o governo de São Paulo anunciava a antecipação da campanha de vacinação, a Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado em que classifica todo o estado de São Paulo como área de risco de contágio por febre amarela. Antes, só algumas áreas de risco no interior tinham essa classificação. A partir de agora, qualquer estrangeiro que vier para qualquer região do estado de São Paulo terá que antes se vacinar. O secretário da Saúde de São Paulo disse que não houve negligência do Estado. O nosso planejamento está mantido. Esse planejamento vem sendo feito há 2 anos. É claro que as coisas evoluem. A estrutura, o planejamento do Estado não muda em nada com a recomendação da OMS. O que a OMS fez, eu entendo como absolutamente adequado e normal. Além de São Paulo, a vacina para os estrangeiros é recomendada pela OMS para as regiões centro-oeste e norte do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão, e também parte dos estados da região sul, da Bahia e do Piauí. A vacinação deve ser feita ao menos 10 dias antes da viagem. Hoje, 135 países exigem a vacina dos viajantes. E nesses casos, não vale a vacina fracionada. Tem que ser a integral. Gabriel vai para a Austrália e descobriu no ambulatório do Hospital das Clínicas que não precisa se vacinar mais. Ele tomou uma dose integral em 1999. A médica disse que ele está protegido contra a doença. Não precisa enfrentar essa fila. Vim aqui tirar a dúvida e realmente ela é válida, então eu posso só emitir meu certificado internacional e viajar. Mas atenção! Quem tomar a dose fracionada e decidir depois viajar para um desses países que exigem vacina, terá que esperar 1 mês para tomar a dose integral e assim conseguir o certificado internacional de vacinação. Tem um prazo de segurança que é de 1 mês entre a fracionada e a integral, porque provavelmente interferiria na resposta inflamatória. A doença vem se espalhando pelo Brasil nos últimos anos. O monitoramento da febre amarela silvestre feito pelo Ministério da Saúde mostra que entre julho de 2014 e junho de 2015, a doença estava concentrada na região norte do Brasil. No período seguinte, de 2015 a 2016, a transmissão chegou ao centro-oeste brasileiro. Na sequência, ocorreu o surto mais expressivo no país, que afetou principalmente a região sudeste, com quase 800 casos de febre amarela silvestre e 262 mortes. Hoje, em Brasília, o secretário executivo do Ministério da Saúde descartou um surto de febre amarela no Brasil. Neste momento, nós não estamos falando de surto, nós estamos falando de um aumento de incidência da doença nesses estados contidos. No estado do Rio, os postos de saúde ficaram lotados depois da confirmação de 3 mortes este ano por febre amarela. Uma delas foi na região serrana e as outras 2 no sul fluminense. Em todo o estado do Rio, mais da metade da população ainda não foi imunizada. Hoje, a procura pela vacina contra a febre amarela encheu os postos de saúde. Eu sou vacinada, mas minha filha não. Por precaução, viemos aqui todo mundo hoje, né? Doeu? Não doeu, não.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o maior produtor de vacina contra a febre amarela e só a vacina brasileira pode ser fracionada com segurança. Ela é produzida pelo Instituto Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, a única fábrica brasileira reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Depois de produzidas, as vacinas contra a febre amarela ficam armazenadas também aqui em Biomanguinhos, em câmaras frigoríficas a uma temperatura bem baixa. Nesta aqui, por exemplo, onde a gente está, a temperatura varia de menos 15 a menos 20. Essas vacinas fazem parte do primeiro lote que será entregue este ano ao Programa Nacional de Imunizações. São 2.600.000 frascos com a vacina. Quem determina a quantidade de doses é o Programa Nacional de Imunizações. Este ano, o PNI encomendou 48.300.000 doses, 25% a menos do que em 2017. No ano passado, nós dedicamos todas as linhas de produção para a vacina de febre amarela. Esse ano, como existem vacinas que também são importantes para o programa e que concorrem com a produção da febre amarela, nós estamos com uma capacidade um pouco menor de produção. Vacina tríplice viral, que sarampo, cachumba e rubéola, ela é muito importante também, porque o sarampo também mata. As doses são produzidas integralmente com frascos de 0,5 mililitro. Com o fracionamento, cada dose pode ser aplicada em 4 pessoas. Nos postos de saúde, na hora da aplicação, é que ocorre o fracionamento em doses de 0,1 ml, em seringas específicas para isso. As seringas compradas no ano passado, ao custo de R$6 milhões, serão usadas este ano. O ano passado, as doses de seringas foram adquiridas se houvesse a necessidade da adoção da medida do fracionamento em 2017 e não houve naquela oportunidade. Mas hoje nós temos a segurança de que, havendo como está essa necessidade da adoção da dose fracionada, com vacina e seringa suficiente para o atendimento da nossa população. O Ministério da Saúde afirma que não vai faltar vacina para ninguém. Temos vacina suficiente para vacinar toda a população brasileira, caso necessário. É sempre bom lembrar que os especialistas em saúde pública explicam que o macaco não transmite a febre amarela e que é muito importante ajudar a protegê-lo, porque o animal ajuda a avisar com a própria vida que o vírus está circulando numa determinada área. A seguir, o afastamento de vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Os benefícios do uso da tecnologia para aumentar a produção agrícola e proteger o meio ambiente. A medida no Reino Unido que pretende mudar um hábito de milhões de pessoas que... Uma medida anunciada no Reino Unido pretende mudar o hábito de milhões de britânicos. A ideia é que os copinhos de café tenham o mesmo destino das sacolinhas plásticas dos supermercados. O correspondente Pedro Vedova mostra os detalhes dessa mudança, que pode servir de inspiração para outros países. 1 em cada 5 britânicos vai à cafeteria diariamente. Esse mercado vai crescendo e o desperdício também. O Reino Unido descarta 2,5 bilhões de copinhos por ano. A Comissão de Meio Ambiente do Parlamento concluiu que o consumidor é enganado. O copinho é reciclável, mas só em 3 centros em todo o Reino Unido. A média de reciclagem é de só 1 em cada 400. O problema está no plástico que isola o líquido quente do papel. É difícil separar essa fina camada. A maioria dos copinhos acaba entupindo aterros ou é incinerada. Uma alternativa é parar e apreciar o café numa loja em vez de carregar lixo por aí. A outra são copinhos reutilizáveis como esse. As grandes cafeterias de Londres, inclusive, oferecem desconto para quem traz um de casa. Só que essa informação não é tão conhecida e apenas 2% dos consumidores carregam o seu copinho por aí. Se não foi por bem, que tal por mal? A comissão parlamentar sugeriu que o governo cobre 25 centavos de libra, perto de R$1, para quem usar o copo descartável. Um café aqui custa na média R$ 2,50. Seria como o que aconteceu com as sacolinhas nos mercados. Um estudo mostrou que a taxa convenceria 1 em cada 3 consumidores a mudar de hábito. Significaria até 750 milhões de copos a menos nas lixeiras todo ano.
A taxa também arrecadaria quase R$500 milhão. Esse dinheiro seria usado para construir centros que façam essa reciclagem. Esse inventor tem uma solução mais simples, uma tecnologia que permite que o plástico se separe facilmente do papel. Ele garante que é o mesmo gosto, tudo igual. A comissão quer que todos os copos sejam verdadeiramente recicláveis até 2023 e sugeriu a proibição dos que não forem depois dessa data. O governo vai considerar as recomendações. O ministro do Meio Ambiente já mudou de hábito. A esperança é que um copinho de café faça outros britânicos acordarem para o desperdício. Aqui no Brasil, a tecnologia tem sido uma aliada importante para aumentar a produtividade nos diversos setores da economia. E ela também pode ajudar na preservação do meio ambiente, no campo e nas florestas. É o que mostra agora o repórter Alan Severiano. Três cidades de São Paulo inteiras caberiam com folga na Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. Aqui, um pedaço da Amazônia deixou de ser intocável, com autorização do poder público. A maçaranduba, que vai ser derrubada, foi escolhida a dedo. Eu observo, né, olhando do pé da árvore, vendo para onde é que a copa tá dobrada e já procurando ver uma direção que não vá quebrar remanescente, as outras árvores, né, que é comercial. Assim, algumas árvores mais velhas vão cedendo espaço para as mais novas crescerem, tudo dentro da lei. O chamado manejo florestal é a extração de madeira de forma planejada, sem comprometer a biodiversidade. A cooperativa de moradores aprendeu as técnicas para gerar renda numa região de natureza rica e economia fraca. Onde eu trabalhava na roça aí nem via o dinheiro quase, e a gente destruía um pouco a floresta, né? E hoje mudou muito. Cortada em toras, a madeira da árvore derrubada é vendida com certificação. São R$2.000 para a comunidade. Tem que ter uma renda para levar seu filho para a escola, para melhorar sua qualidade de vida, para que consiga sobreviver realmente na floresta, né? A floresta ela tem um poder de regeneração muito rápido. No interior de São Paulo, a tecnologia é uma esperança para acabar com a crise nos canaviais. Endividado, o setor viu a plantação envelhecer e o número de usinas encolher nos últimos anos. No fim do ano passado, o governo federal aprovou o Renova Bio, um programa para incentivar a produção de biocombustíveis. A aposta é uma segunda revolução na forma de produzir álcool. Esse é o bagaço que sobrou do processamento da cana. Nessa usina, o bagaço também vira etanol. É o chamado etanol de segunda geração. Assim, o mesmo hectare de cana pode produzir 45% a mais. O etanol de segunda geração ele é 35% menos poluente, considerando toda a cadeia produtiva, se comparado ao etanol convencional. Aumentar a produtividade também é possível na pecuária e sem recorrer a novos desmatamentos. Essa fazenda de gado, a 30 quilômetros de Belém, tinha um solo degradado e investiu na recuperação do pasto para engordar o boi. Ambientalmente que você não vai devastar, né? Não vai ser preciso abrir mais áreas para poder criar. O que deveria ser, né? A obrigação de todos nós pecuaristas. O pasto assim em bom estado evita que o carbono presente no solo seja liberado. Além disso, o boi engorda em menos tempo e emite uma quantidade menor de gases do efeito estufa. São esses gases que contribuem para o aquecimento do planeta. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, deu consultoria ao projeto e diz que hoje a produtividade da fazenda é o dobro da média nacional. Um animal que é criado numa pastagem de qualidade ruim, numa pastagem degradada, ele vai levar muito mais tempo para ir para o açougue, vamos dizer assim. Aumento de produtividade e diminuição de emissão de gás andam de mãos dadas. Um
esclarecimento. Agora há pouco, nós informamos que a Organização Mundial da Saúde passou a considerar todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela. Especialistas na doença, ouvidos pelo Jornal Nacional, explicaram que a decisão da OMS não quer dizer que haja perigo de contágio na capital paulista. A razão é a seguinte: como as autoridades de outros países não podem saber qual área de São Paulo cada viajante irá visitar, a praxe da organização internacional é incluir todo o estado na medida, mesmo em lugares que não sejam foco da doença. O presidente Michel Temer decidiu afastar por 15 dias 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica. Eles são suspeitos de corrupção. Temer tomou essa decisão só depois de recomendações do Banco Central e do Ministério Público Federal. A reação do Planalto ao avanço das investigações veio no fim da tarde. O presidente Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastassem os vice-presidentes da Caixa por 15 dias. Depois, em nova nota, a presidência esclareceu que o afastamento vale para 4 dos 12 vice-presidentes do banco. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo. Deusgina dos Reis Pereira, vice-presidente de fundos de governo e loterias. Roberto Derzier de Santana, vice-presidente de governo. E José Henrique Marques da Cruz, vice-presidente de clientes, negócios e transformação digital. Temer vinha resistindo a tomar essa atitude. No mês passado, a Procuradoria da República no Distrito Federal já tinha recomendado a troca dos 12 vice-presidentes, por serem indicações políticas em funções essencialmente técnicas. E, em alguns casos, por também serem alvo de investigações. Na semana passada, o governo rejeitou a recomendação e manteve todos nos cargos, inclusive os indicados pelo ex-deputado Eduardo Cunha e pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, que estão presos. Mas hoje, Temer recuou depois de novas recomendações. Neste ofício encaminhado ao presidente, o Ministério Público esclarece que, caso o governo continuasse mantendo todos nos cargos, eventuais novos ilícitos cometidos pelos atuais vice-presidentes da Caixa Econômica Federal poderão gerar a responsabilização civil do próprio presidente. Ou seja, o presidente teria culpa na escolha do agente público, sem as devidas cautelas. E o Banco Central também recomendou o afastamento e substituição dos vice-presidentes em referência aos 4 nomes apontados pela auditoria independente. O Jornal Nacional teve acesso a novas informações da investigação feita na Caixa sobre suspeitas contra seus dirigentes. São dados que embasaram o Banco Central a pedir os afastamentos e apontam como ligações políticas desses vice-presidentes da Caixa podem ter influenciado o comportamento deles nos cargos. A auditoria independente contratada pela Caixa diz ter encontrado documentos que podem indicar que o vice-presidente de governo, Roberto Derzier Santana, tem atendido a pedidos ou fornecido informações de operações da Caixa para o atual ministro Moreira Franco e ao presidente Michel Temer. O ex-superintendente nacional de médias e grandes empresas da Caixa, Giovanni Alves, confirmou na entrevista feita pelos auditores que Derzier pediu informações sobre operações do banco para repassar a Moreira Franco. Os documentos obtidos durante o processo de análise revelam que Roberto Derzier e Moreira Franco possuem uma relação de proximidade e que Derzier, por vezes, recebeu pedidos de Moreira Franco, inclusive em relação ao fornecimento de informações sobre status de operação em trâmite na Caixa. Durante a auditoria, Derzier negou ter fornecido a Moreira Franco as informações solicitadas. Os auditores afirmam que depois, Derzier mudou de versão sobre e-mails, citando Moreira Franco. Ao ser questionado acerca de e-mails mencionando Cabeça Branca e CB, ele prontamente confirmou que se tratava de Moreira Franco, em uma postura bastante diferente da adotada quando depôs a Corregedoria da Caixa sobre o mesmo assunto. A auditoria também afirmou que no dia 28 de outubro de 2015, Derzier recebeu um pedido de Temer, então vice-presidente da República, e respondeu que o pleito seria tratado com prioridade. Era uma indicação de uma pessoa para o cargo de superintendente da Caixa em Ribeirão Preto, São Paulo. Derzier disse que indicou o nome a José Henrique Cruz e que aquele já era o 100º pedido pelo mesmo nome. Apesar de negar influência política no cargo que ocupou, Derzier disse aos auditores que Michel Temer percebeu sua utilidade em termos de gestão de repasses nas emendas parlamentares. Ainda segundo Derzier, os dois têm uma relação política personalizada, não partidária.
Os auditores recomendam medidas imediatas à Caixa Econômica. Entre elas, obter as contas telefônicas de Derzier para cruzar dados e números e também fazer uma análise da evolução patrimonial dele. A auditoria também recomenda a continuidade da análise dos arquivos digitais do dirigente afastado. E agora nós vamos ao vivo a Brasília, porque a repórter Camila Bonfim tem outras informações sobre a auditoria contratada pela Caixa. Boa noite, Camila. Oi, Juliana, boa noite para você, para o Heraldo e para todos. Olha, é um relato de um dos dirigentes afastados sobre pressão de Eduardo Cunha. É o relato de Antônio Carlos Ferreira, que foi afastado da vice-presidência corporativa da Caixa e, segundo a auditoria, contou que assim que foi nomeado, começou a receber ligações de Eduardo Cunha, que na época era deputado federal. E aí, segundo a auditoria, ele relatou que Cunha foi agressivo e mencionou que ele, Antônio Carlos Ferreira, só estava mantido no cargo por causa da concordância de Eduardo Cunha. E aí ele segue contando que entre as condições que Cunha colocou à mesa para que ele fosse mantido no cargo estavam que Antônio Carlos Ferreira fizesse visitas semanais para prestar contas a Eduardo Cunha e mais, que informasse Cunha sobre operações da Caixa aprovadas e prestes a serem liberadas em valores acima de 50 milhões de reais, porque, segundo a informação da auditoria, Cunha disse nessa conversa que aquilo ajudaria a rentabilizar seu mandato. Ferreira disse que negou todos esses pedidos e aí contou todo o ocorrido para o então presidente da Caixa, Jorge Hereda, que o aconselhou a contar tudo para Michel Temer, então vice-presidente da República. E aí, segundo a auditoria, então, no mesmo dia, Antônio Carlos Ferreira visitou Michel Temer, que o tranquilizou, dizendo que Antônio Carlos Ferreira deveria continuar trabalhando porque Eduardo Cunha era um deputado controverso e que estava recebendo ligações de Cunha naquele exato momento. Essas informações foram prestadas pelo próprio dirigente nessa auditoria que foi contratada pela Caixa, uma investigação independente. Heraldo. As informações ao vivo de Camila Bonfim, de Brasília. A Caixa declarou que vai cumprir todas as determinações da Presidência da República. A assessoria do Palácio do Planalto e o ministro Moreira Franco não quiseram se manifestar. Antônio Carlos Ferreira afirmou que não cumpriu as exigências do ex-deputado Eduardo Cunha assim que foi nomeado para a vice-presidência corporativa, que se colocou à disposição do Ministério Público, mas que nunca foi convidado a prestar depoimento e que o relatório independente de auditoria concluiu que não há indício de crime praticado por ele. José Henrique Marques da Cruz afirmou que desde o início abriu mão de seus sigilos e que as mensagens não se referiam ao seu nome. José Henrique também disse que a investigação independente registrou que os esclarecimentos dados por ele são verossímeis e que não foi possível identificar um risco específico em sua atuação. Roberto Derzier de Santana e Deusdina dos Reis Pereira não quiseram se manifestar. O Ministério Público Federal pediu uma pena de 386 anos de prisão para o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele já está preso em Curitiba e também é réu na Operação Sepsis, que investiga o pagamento de propina para facilitar a liberação de dinheiro da Caixa Econômica. Os procuradores pediram ainda a condenação do ex-deputado Henrique Eduardo Alves e de Fábio Cleto, que ocupou uma vice-presidência da Caixa, de Lúcio Funaro e também de Alexandre Margoto. A defesa de Eduardo Cunha declarou que as alegações finais do Ministério Público Federal são inverídicas, não sustentam uma condenação e configuram uma peça de ficção científica sem provas. A defesa de Henrique Eduardo Alves disse que o pedido de condenação é absurdo e que o Ministério Público deveria reconhecer que não há provas e pedir a absolvição dele. A defesa de Lúcio Funaro não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com Fábio Cleto nem com Alexandre Margoto. Neste ano, mais de 140 milhões de eleitores vão voltar às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave seu vídeo, mande para nós. O repórter Marcelo Canelas foi até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para mostrar o que você deve fazer para que seu vídeo seja melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na Vila Belga, no centro histórico de Santa Maria. E é diante desse belo casario da região central do Rio Grande do Sul que eu pergunto:
Que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo no seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos locais mais conhecidos da sua cidade, um lugar que identifique de onde você está falando, sempre de dia. E aí você vai pedir para um amigo seu fazer a gravação. Vou pedir para o Thiago aqui, o meu amigo, que faça o vídeo. Pede para ele se posicionar a 2 passinhos pequenos de distância, o que vai dar mais ou menos 1 metro. Ele vai fazer a gravação com o celular deitado, na horizontal, de modo que você apareça bem e o lugar que você escolheu também. Você também pode fazer essa gravação usando um bastão de selfie. Não esquece de deixar o celular deitado na horizontal, de modo que você apareça bem, e o local que você escolheu também. Olha o casaril da Vila Belga aqui atrás de mim. Se você não tiver um bastão de selfie, não tem problema, faz com o celular mesmo, mas faz com ele deitado na horizontal para que você apareça e o lugar que você escolheu também. É isso. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece dizendo o seu nome, a cidade de onde você está falando e aí você diz pra gente: que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Grava amanhã mesmo, manda pra gente. Agora o esporte. Na Fórmula 1, a Williams anunciou o substituto do brasileiro Felipe Massa. O piloto russo Sergei Sirotkin, de 22 anos, vai estrear na principal categoria do automobilismo. Ele entra no lugar de Massa, que se aposentou no fim da última temporada. O outro piloto da Williams, em 2018, é o canadense Lance Stroll. E uma última informação antes de encerrarmos essa edição do Jornal Nacional. O Palácio do Planalto acabou de se manifestar sobre as declarações do vice-presidente afastado da Caixa Econômica, Antônio Carlos Ferreira, a respeito de uma suposta pressão que ele recebeu do então deputado Eduardo Cunha. Segundo a assessoria do Planalto, ao ser informado, o presidente Temer tranquilizou o Antônio Carlos para que mantivesse seu comportamento inalterado. O Jornal Nacional termina aqui. Depois da série O Gerente da Noite, tem as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Como área de risco de febre amarela. Especialistas na doença ouvidos pelo Jornal Nacional explicaram que a decisão da OMS não quer dizer que haja perigo de contágio na capital paulista. A razão é a seguinte: como as autoridades de outros países não podem saber qual área de São Paulo cada viajante irá visitar, a praxe da organização internacional é incluir todo o estado na medida, mesmo em lugares que não sejam foco da doença. O presidente Michel Temer decidiu afastar por 15 dias 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica. Eles são suspeitos de corrupção. Temer tomou essa decisão só depois de recomendações do Banco Central e do Ministério Público Federal. A reação do Planalto ao avanço das investigações veio no fim da tarde. O presidente Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastassem os vice-presidentes da Caixa por 15 dias. Depois, em nova nota, a presidência esclareceu que o afastamento vale para 4 dos 12 vice-presidentes do banco. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo. Deusdina dos Reis Pereira, vice-presidente de fundos de governo e loterias. Roberto Derzier de Santana, vice-presidente de governo. E José Henrique Marques da Cruz, vice-presidente de clientes, negócios e transformação digital. Temer vinha resistindo a tomar essa atitude. No mês passado, a Procuradoria da República no Distrito Federal já tinha recomendado a troca dos 12 vice-presidentes, por serem indicações políticas em funções essencialmente técnicas. E, em alguns casos, por também serem alvo de investigações. Na semana passada, o governo rejeitou a recomendação e manteve todos nos cargos, inclusive os indicados pelo ex-deputado Eduardo Cunha e pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, que estão presos. Mas hoje, Temer recuou depois de novas recomendações. Neste ofício encaminhado ao presidente, o Ministério Público esclarece que, caso o governo continuasse mantendo todos nos cargos, eventuais novos ilícitos cometidos pelos atuais vice-presidentes da Caixa Econômica Federal poderão gerar a responsabilização civil do próprio presidente.
Ou seja, o presidente teria culpa na escolha do agente público, sem as devidas cautelas. E o Banco Central também recomendou o afastamento e substituição dos vice-presidentes em referência aos 4 nomes apontados pela auditoria independente. O Jornal Nacional teve acesso a novas informações da investigação feita na Caixa sobre suspeitas contra seus dirigentes. São dados que embasaram o Banco Central a pedir os afastamentos e apontam como ligações políticas desses vice-presidentes da Caixa podem ter influenciado o comportamento deles nos cargos. A auditoria independente contratada pela Caixa diz ter encontrado documentos que podem indicar... Essas vacinas fazem parte do primeiro lote que será entregue este ano ao Programa Nacional de Imunizações. São 2.600.000 frascos com a vacina. Quem determina a quantidade de doses é o Programa Nacional de Imunizações. Este ano, o PNI encomendou 48.300.000 doses, 25% a menos do que em 2017. No ano passado, nós dedicamos todas as linhas de produção para a vacina de febre amarela. Esse ano, como existem vacinas que também são importantes para o programa e que concorrem com a produção da febre amarela, nós estamos com uma capacidade um pouco menor de produção. Vacina tríplice viral, que sarampo, cachumba e rubéola, ela é muito importante também, porque o sarampo também mata. As doses são produzidas integralmente com frascos de 0,5 mililitro. Com o fracionamento, cada dose pode ser aplicada em 4 pessoas. Nos postos de saúde, na hora da aplicação, é que ocorre o fracionamento em doses de 0,1 ml, em seringas específicas para isso. As seringas compradas no ano passado, ao custo de R$6 milhões, serão usadas este ano. O ano passado, as doses de seringas foram adquiridas se houvesse a necessidade da adoção da medida do fracionamento em 2017 e não houve naquela oportunidade. Mas hoje nós temos a segurança de que, havendo como está essa necessidade da adoção da dose fracionada, com vacina e seringa suficiente para o atendimento da nossa população. O Ministério da Saúde afirma que não vai faltar vacina para ninguém. Temos vacina suficiente para vacinar toda a população brasileira, caso necessário. É sempre bom lembrar que os especialistas em saúde pública explicam que o macaco não transmite a febre amarela e que é muito importante ajudar a protegê-lo, porque o animal ajuda a avisar com a própria vida que o vírus está circulando numa determinada área. A seguir, o afastamento de vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Os benefícios do uso da tecnologia para aumentar a produção agrícola e proteger o meio ambiente. A medida no Reino Unido que pretende mudar um hábito de milhões de pessoas que... Uma medida anunciada no Reino Unido pretende mudar o hábito de milhões de britânicos. A ideia é que os copinhos de café tenham o mesmo destino das sacolinhas plásticas dos supermercados. O correspondente Pedro Vedova mostra os detalhes dessa mudança, que pode servir de inspiração para outros países. 1 em cada 5 britânicos vai à cafeteria diariamente. Esse mercado vai crescendo e o desperdício também. Ela não aparenta ter mais do que 10. 7 dos irmãos têm mais de 18 anos, mas o diretor do hospital disse que é difícil acreditar que são adultos. Todos parecem crianças, são pequenos, magros e desnutridos. Os pais deles, David e Louise Turpin, foram presos, acusados de 9 crimes, entre eles tortura. Nesse vídeo de 2011, o casal aparece renovando os votos de casamento em frente a um cover de Elvis Presley em Las Vegas. Esse é um ritual que o casal repetiu pelo menos 3 vezes, no mesmo lugar, com o mesmo cover. Em 2013, 12 filhos deles estavam lá. Em 2015, aparece também um bebê, o 13º filho, resgatado ontem, com quase 3 anos de idade. O artista, que celebrou as 3 cerimônias, disse que não percebeu nada de errado, apenas que as crianças eram muito caladas. Os investigadores não sabem quanto tempo os filhos ficaram prisioneiros,
quando e como viajaram e por que não tentaram ou não conseguiram pedir socorro. O chefe de polícia prometeu uma investigação detalhada, mas disse que a prioridade agora é cuidar do bem-estar das crianças e adultos libertados. Um trabalho que a pediatra disse que vai ser demorado, que vai precisar de muito amor e dedicação para tentar fazer com que essas pessoas um dia possam ter uma vida normal. Também nos Estados Unidos, um impasse entre parlamentares governistas e da oposição está ameaçando parar órgãos públicos. E o tema que tem provocado esse impasse é a imigração. O choro de Cindy Garcia não parava. Junto com os filhos, ela viu o marido ser deportado para o México. Cindy disse que Jorge vai ser impedido de entrar no país por 10 anos. Vamos rezar e tentar trazê-lo de volta o mais rápido possível, ela disse. Jorge entrou nos Estados Unidos ilegalmente quando tinha só 9 anos. Nos últimos 30, ele trabalhou, pagou impostos, casou-se com Cindy e eles tiveram 2 filhos, que são americanos. Apesar de Cindy também ser americana, Jorge não conseguiu a cidadania. Ele também perdeu a chance de fazer parte dos chamados Dreamers, o grupo de mais de 800 mil imigrantes que foram trazidos para os Estados Unidos quando eram crianças. No governo de Barack Obama, eles receberam autorização para trabalhar e estudar aqui. Mas só quem tinha até 31 anos em junho de 2012 podia se inscrever no programa. E Jorge tinha 33. O futuro dos Dreamers ainda é incerto. O partido governista quer que a segurança na fronteira seja incluída na negociação. Voto porque achou estranho. Eu nunca tinha visto tantos. Dessa vez tem bastante. São jacarés de papo amarelo. Uma espécie ameaçada de extinção, mas famosa aqui em Floripa. A maioria vive nessa área de mangue, pertinho desse riacho, e de vez em quando um outro é visto pela cidade. Mas com a chuvarada dos últimos dias, teve jacaré aparecendo por todo lado. Eles entraram na tubulação pluvial e foram parar em jardins de casas perto do mangue. O pessoal está começando a ficar assustado, sim, porque agora, hoje à tarde, botaram no grupo aqui da Vizinhança Solidária de que está aparecendo um outro jacaré. Na última semana, o Corpo de Bombeiros recebeu 50 chamados para resgatar os bichos. Teve até um jacaré nadando na praia de Canasvieiras. Coisa rara, já que são animais de água doce. Com a elevação ali do rio, o jacaré acabou parando na praia e foi capturado ali por um guarda-vida civil. Além da chuva, os ambientalistas dizem que os jacarés estão andando por Florianópolis com maior frequência porque os mangues e os predadores estão desaparecendo. As garças, que seriam em tese um animal predador de filhotes e ovos desses jacarés, a gente tem visto cada vez menos garças na região. Existe um desequilíbrio ambiental, os espaços naturais que estão sendo cada vez mais pressionados pelas construções, pelas habitações. Curtir o bicho de longe pode ser divertido. Virou uma atração turística esse ponto aqui. Mas dar de cara com destes no quintal de casa é perigoso. Não chegue de forma alguma próximo ao animal, porque ele pode atacar a qualquer momento. O ideal é chamar o Corpo de Bombeiros, que vai levar o jacaré de volta para o lugar dele. A Prefeitura de Florianópolis reafirmou a orientação de não espantar ou agredir os jacarés em hipótese alguma. Também ressaltou que apenas um caso de jacaré foi registrado no mar, aquele que a gente mostrou, e que não há alerta para as praias por causa da presença desses animais. Vamos falar agora da previsão do tempo com a Eliana Marques. Eliana está em São Paulo. Olá, Eliana. Boa noite. Quais são os seus destaques para hoje? Boa noite, Geraldo, Juliane, a todos. Olha, a gente recebeu um levantamento sobre raios. O Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse que só ontem foram registrados mais de 500 mil raios em todo o país, valor considerado alto. E desde que o verão começou, já tivemos mais de 5 milhões de raios, número abaixo do registrado no mesmo período do verão anterior, o que nos permite dizer que até agora esse verão tem tido menos tempestades. Agora, hoje à tarde choveu tanto em Brusque, Santa Catarina, que a água
quase encobriu os portões das casas. Nesse momento ainda tem muito... Considerando toda a cadeia produtiva, se comparado ao etanol convencional. Aumentar a produtividade também é possível na pecuária e sem recorrer a novos desmatamentos. Essa fazenda de gado, a 30 quilômetros de Belém, tinha um solo degradado e investiu na recuperação do pasto para engordar o boi. Ambientalmente que você não vai devastar, né? Não vai ser preciso abrir mais áreas para poder criar. O que deveria ser, né? A obrigação de todos nós pecuaristas. O pasto assim em bom estado evita que o carbono presente no solo seja liberado. Além disso, o boi engorda em menos tempo e emite uma quantidade menor de gases do efeito estufa. São esses gases que contribuem para o aquecimento do planeta. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, deu consultoria ao projeto e diz que hoje a produtividade da fazenda é o dobro da média nacional. Um animal que é criado numa pastagem de qualidade ruim, numa pastagem degradada, ele vai levar muito mais tempo para ir para o açougue, vamos dizer assim. Aumento de produtividade e diminuição de emissão de gás andam de mãos dadas. Um esclarecimento. Agora há pouco, nós informamos que a Organização Mundial da Saúde passou a considerar todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela. Especialistas na doença, ouvidos pelo Jornal Nacional, explicaram que a decisão da OMS não quer dizer que haja perigo de contágio na capital paulista. A razão é a seguinte: como as autoridades de outros países não podem saber qual área de São Paulo cada viajante irá visitar, a praxe da Organização Internacional é incluir todo o estado na medida, mesmo em lugares que não sejam foco da doença. O presidente Michel Temer decidiu afastar por 15 dias 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica. Eles são suspeitos de corrupção. Temer tomou essa decisão só depois de recomendações do Banco Central e do Ministério Público Federal. A reação do Planalto ao avanço das investigações veio no fim da tarde. O presidente Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastassem os vice-presidentes da Caixa por 15 dias. Depois, em nova nota, a presidência esclareceu que o afastamento vale para 4 dos 12 vice-presidentes do banco. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo. Deusgina dos Reis Pereira, vice-presidente de fundos de governo e loterias. Roberto Derzier de Santana, vice-presidente de governo. E José Henrique Marques da Cruz, vice-presidente de clientes, negócios e transformação digital. Temer vinha resistindo a tomar essa atitude. No mês passado, a Procuradoria da República do Sul, risco de temporais também entre Triângulo Mineiro, sul de Minas, região serrana do Rio, sul do estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Sol o dia todo no sul do Rio Grande do Sul, entre a região dos Lagos no Rio até o leste de Mato Grosso e em grande parte do Nordeste. Vitória, BH, Teresina, Palmas e Brasília, todas com muito sol amanhã. Manaus pode ter chuva nos 3 períodos do dia e São Paulo e Rio, chuva a partir da tarde, mas pode ser temporal, aqui e aí. Obrigado pelas suas informações, Eliana. De nada, boa noite, até amanhã. A seguir, São Paulo antecipa a vacinação fracionada contra a febre amarela. E o estado passa a ser considerado área de risco pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira um balanço da febre amarela no Brasil. Nos últimos 6 meses e meio, 35 casos foram confirmados. 20 pessoas morreram por causa da doença. No levantamento da semana passada, eram 4 mortes. Os estados que mais registraram casos de febre amarela foram São Paulo e Minas Gerais. E a Organização Mundial da Saúde passou a considerar todo o estado de São Paulo, inclusive a capital, como área de risco de contágio de febre amarela. Também hoje, o governo do estado anunciou que vai antecipar a vacinação com a dose fracionada.
Nem mesmo o anúncio da antecipação da vacinação fracionada diminuiu o tamanho das filas nos postos de saúde. Estamos às 6h30 na fila. Desde as 9 horas da manhã. Já tomou? Já tomei, graças a Deus. Valeu a pena? Com certeza. Em São Paulo, a vacinação fracionada começa no dia 29 deste mês e vai até 17 de fevereiro. A meta é imunizar 8 milhões de pessoas em 54 cidades. Quase ao mesmo tempo em que o governo de São Paulo anunciava a antecipação da campanha de vacinação, a Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado em que classifica todo o estado de São Paulo como área de risco de contágio por febre amarela. Antes, só algumas áreas de risco no interior tinham essa classificação. A partir de agora, qualquer estrangeiro que vier para qualquer região do estado de São Paulo terá que antes se vacinar. O secretário da Saúde de São Paulo disse que não houve negligência do Estado. O nosso planejamento está mantido. Esse planejamento vem sendo feito há 2 anos. É claro que as coisas evoluem. A estrutura, o planejamento do Estado não muda em nada com a recomendação da OMS. O que a OMS fez, eu entendo como absolutamente adequado e normal. Além de São Paulo, a vacina para os estrangeiros da doença. O presidente Michel Temer decidiu afastar por 15 dias 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica. Eles são suspeitos de corrupção. Temer tomou essa decisão só depois de recomendações do Banco Central e do Ministério Público Federal. A reação do Planalto ao avanço das investigações veio no fim da tarde. O presidente Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastassem os vice-presidentes da Caixa por 15 dias. Depois, em nova nota, a presidência esclareceu que o afastamento vale para 4 dos 12 vice-presidentes do banco. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo. Deusgina dos Reis Pereira, vice-presidente de fundos de governo e loterias. Roberto Derzier de Santana, vice-presidente de governo. E José Henrique Marques da Cruz, vice-presidente de clientes, negócios e transformação digital. Temer vinha resistindo a tomar essa atitude. No mês passado, a Procuradoria da República no Distrito Federal já tinha recomendado a troca dos 12 vice-presidentes, por serem indicações políticas em funções essencialmente técnicas. E, em alguns casos, por também serem alvo de investigações. Na semana passada, o governo rejeitou a recomendação e manteve todos nos cargos, inclusive os indicados pelo ex-deputado Eduardo Cunha e pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, que estão presos. Mas hoje, Temer recuou depois de novas recomendações. Neste ofício encaminhado ao presidente, o Ministério Público esclarece que, caso o governo continuasse mantendo todos nos cargos, eventuais novos ilícitos cometidos pelos atuais vice-presidentes da Caixa Econômica Federal poderão gerar a responsabilização civil do próprio presidente. Ou seja, o presidente teria culpa na escolha do agente público, sem as devidas cautelas. E o Banco Central também recomendou o afastamento e substituição dos vice-presidentes em referência aos 4 nomes apontados pela auditoria independente. O Jornal Nacional teve acesso a novas informações da investigação feita na Caixa sobre suspeitas contra seus dirigentes. São dados que embasaram o Banco Central a pedir os afastamentos e apontam como ligações políticas desses vice-presidentes da Caixa podem ter influenciado o comportamento deles nos cargos. A auditoria independente contratada pela Caixa diz ter encontrado documentos que podem indicar que o vice-presidente de governo, Roberto Derzier Santana, tem atendido a pedidos ou fornecido informações de operações da Caixa para o atual ministro Moreira Franco e ao presidente Michel Temer. O ex-superintendente nacional de médias e grandes empresas da Caixa, Giovanni Alves, confirmou na entrevista feita pelos auditores que Derzier pediu informações sobre operações do banco para repassar a Moreira Franco. Os documentos obtidos durante o processo de análise bichos. Teve até um jacaré nadando na praia de Canasvieiras. Coisa rara, já que são animais de água doce. Com a elevação ali do rio, o jacaré acabou parando na praia e foi capturado ali por um guarda-vida civil.
Além da chuva, os ambientalistas dizem que os jacarés estão andando por Florianópolis com maior frequência porque os mangues e os predadores estão desaparecendo. As garças, que seriam em tese um animal predador de filhotes e ovos desses jacarés, a gente tem visto cada vez menos garças na região. Existe um desequilíbrio ambiental, os espaços naturais que estão sendo cada vez mais pressionados pelas construções, pelas habitações. Curtir o bicho de longe pode ser divertido. Virou uma atração turística esse ponto aqui. Mas dar de cara com destes no quintal de casa é perigoso. Não chegue de forma alguma próximo ao animal, porque ele pode atacar a qualquer momento. O ideal é chamar o corpo de bombeiros, que vai levar o jacaré de volta para o lugar dele. A Prefeitura de Florianópolis reafirmou a orientação de não espantar ou agredir os jacarés em hipótese alguma. Também ressaltou que apenas um caso de jacaré foi registrado no mar, aquele que a gente mostrou, e que não há alerta para as praias por causa da presença desses animais. Vamos falar agora da previsão do tempo com a Eliana Marques. Eliana está em São Paulo. Olá, Eliana. Boa noite. Quais são os seus destaques para hoje? Boa noite, Geraldo, Juliane, a todos. Olha, a gente recebeu um levantamento sobre raios. O Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse que só ontem foram registrados mais de 500 mil raios em todo o país, valor considerado alto. E desde que o verão começou, já tivemos mais de 5 milhões de raios, número abaixo do registrado no mesmo período do verão anterior, o que nos permite dizer que até agora esse verão tem tido menos tempestades. Agora, hoje à tarde choveu tanto em Brusque, Santa Catarina, que a água quase encobriu os portões das casas. Nesse momento ainda tem muitas nuvens de temporal na região, também Paraná, São Paulo, sul de Minas, centro-oeste do país. Sexta-feira eu falei aqui que meados dessa semana voltaria a chover bastante em Santa Catarina e amanhã durante todo o dia tem previsão de muita chuva mesmo entre Florianópolis, também no Vale do Itajaí, em Curitiba, no litoral do Paraná e no sul de São Paulo. Em Curitiba o dia começa fechado e chuvoso. Depois tem alguma chance do sol aparecer. Em Florianópolis, tempo mais abafado e risco de alagamentos e deslizamentos em todas essas áreas aí que eu falei, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. E as outras regiões, Eliana? Pode chover forte também em quase toda a região norte, no oeste de Mato Grosso. Deu que o afastamento vale para 4 dos 12 vice-presidentes do banco. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo. Deusdina dos Reis Pereira, vice-presidente de fundos de governo e loterias. Roberto Derzier de Santana, vice-presidente de governo. E José Henrique Marques da Cruz, vice-presidente de clientes, negócios e transformação digital. Temer vinha resistindo a tomar essa atitude. No mês passado, a Procuradoria da República no Distrito Federal já tinha recomendado a troca dos 12 vice-presidentes, por serem indicações políticas em funções essencialmente técnicas. E, em alguns casos, por também serem alvo de investigações. Na semana passada, o governo rejeitou a recomendação e manteve todos nos cargos, inclusive os indicados pelo ex-deputado Eduardo Cunha e pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, que estão presos. Mas hoje, Temer recuou depois de novas recomendações. Neste ofício encaminhado ao presidente, o Ministério Público esclarece que, caso o governo continuasse mantendo todos nos cargos, eventuais novos ilícitos cometidos pelos atuais vice-presidentes da Caixa Econômica Federal poderão gerar a responsabilização civil do próprio presidente. Ou seja, o presidente teria culpa na escolha do agente público, sem as devidas cautelas. E o Banco Central também recomendou o afastamento e substituição dos vice-presidentes em referência aos 4 nomes apontados pela auditoria independente. O Jornal Nacional teve acesso a novas informações da investigação feita na Caixa sobre suspeitas contra seus dirigentes. São dados que embasaram o Banco Central a pedir os afastamentos e apontam como ligações políticas desses vice-presidentes da Caixa podem ter influenciado o comportamento deles nos cargos. A auditoria independente contratada pela Caixa diz ter encontrado documentos que podem indicar que o vice-presidente de governo, Roberto Derzier Santana, tem atendido a pedidos ou fornecido informações de operações da Caixa para o atual ministro Moreira Franco e ao presidente Michel Temer.
O ex-superintendente nacional de médias e grandes empresas da Caixa, Giovanni Alves, confirmou na entrevista feita pelos auditores que Derzier pediu informações sobre operações do banco para repassar a Moreira Franco. Os documentos obtidos durante o processo de análise revelam que Roberto Derzier e Moreira Franco possuem uma relação de proximidade e que Derzier, por vezes, recebeu pedidos de Moreira Franco, inclusive em relação ao fornecimento de informações sobre status de operação em trâmite na Caixa. Durante a auditoria, Derzier negou ter fornecido a Moreira Franco as informações solicitadas. Os auditores afirmam que depois, Derzier mudou de versão sobre e-mails, citando Moreira Franco. Ao ser questionado acerca de e-mails mencionando Cabeça Branca e CB, ele prontamente confirmou que se tratava de Moreira Franco, em uma postura bastante... Integralmente com frascos de 0,5 mililitro. Com o fracionamento, cada dose pode ser aplicada em 4 pessoas. Nos postos de saúde, na hora da aplicação, é que ocorre o fracionamento em doses de 0,1 ml, em seringas específicas para isso. As seringas compradas no ano passado, ao custo de R$6 milhões, serão usadas este ano. O ano passado, as doses de seringas foram adquiridas se houvesse a necessidade da adoção da medida do fracionamento em 2017 e não houve naquela oportunidade. Mas hoje nós temos a segurança de que, havendo como está essa necessidade da adoção da dose fracionada, com vacina e seringa suficiente para o atendimento da nossa população. O Ministério da Saúde afirma que não vai faltar vacina para ninguém. Temos vacina suficiente para vacinar toda a população brasileira, caso necessário. É sempre bom lembrar que os especialistas em saúde pública explicam que o macaco não transmite a febre amarela e que é muito importante ajudar a protegê-lo, porque o animal ajuda a avisar com a própria vida que o vírus está circulando numa determinada área. A seguir, o afastamento de vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Os benefícios do uso da tecnologia para aumentar a produção agrícola e proteger o meio ambiente. A medida no Reino Unido que pretende mudar um hábito de milhões de pessoas que... Uma medida anunciada no Reino Unido pretende mudar o hábito de milhões de britânicos. A ideia é que os copinhos de café tenham o mesmo destino das sacolinhas plásticas dos supermercados. O correspondente Pedro Vedova mostra os detalhes dessa mudança, que pode servir de inspiração para outros países. 1 em cada 5 britânicos vai à cafeteria diariamente. Esse mercado vai crescendo e o desperdício também. O Reino Unido descarta 2,5 bilhões de copinhos por ano. A Comissão de Meio Ambiente do Parlamento concluiu que o consumidor é enganado. O copinho é reciclável, mas só em 3 centros em todo o Reino Unido. A média de reciclagem é de só 1 em cada 400. O problema está no plástico que isola o líquido quente do papel. É difícil separar essa fina camada. A maioria dos copinhos acaba entupindo aterros ou é incinerada. Uma alternativa é parar e apreciar o café numa loja em vez de carregar lixo por aí. A outra são copinhos reutilizáveis como esse. As grandes cafeterias de Londres, inclusive, oferecem desconto para quem traz um de casa. Só que essa informação não é tão conhecida e apenas 2% dos consumidores carregam o seu copinho por aí.